Oi pessoal, nessa videoaula de hoje aqui a gente vai dar continuidade à abordagem de energia solar e hoje a gente vai ver o primeiro método, para a obtenção dos valores de corrente de tensão que serão utilizados para o rastreamento do ponto de máxima potência de uma célula, de um módulo ou de um gerador fotovoltaico. E esse método ele é proveniente de uma dificuldade que a gente encontra quando vai resolver a equação da corrente, que é justamente o fato de a equação da corrente ela ter a variável corrente, nos dois membros da equação, tá? E esse método ele é conhecido como método iterativo. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê que é iterativo, né? Então, a dificuldade reside no fato de que eu tenho corrente deste lado e corrente deste lado aqui também da equação de corrente, do modelo do circuito equivalente real da célula fotovoltaica, modelo de um diodo. E isso aqui é uma equação transcendental e ela não tem solução analítica. A única forma de resolver isso aqui é recorrendo a um método numérico, um método, portanto, iterativo, Eu vou ter que usar algum processo iterativo para resolver isso aqui. Bem, na literatura existe uma gama de possibilidades para se resolver isso aqui numericamente, Tem o método trapezoidal, primeira e segunda regra de Simpson, tem o método de Runge-Kutta, mas essa equação aqui, especialmente, eu vou resolvê-la pelo método de Newton, tá? É um método bastante conhecido, bastante difundido na literatura e é bem simples de ser implementado numa rotina de computador, por exemplo, no MATLAB, tá? Ou em outro programa que você se sinta mais familiarizado. Então, eu tenho que escrever essa equação da corrente que eu obtive da onde? Eu obtive deste circuito equivalente, que eu fiz umas aproximações de engenharia no vídeo anterior e cheguei nesse modelo que não tem solução analítica. Então, transportando esse modelo para cá, então eu vou chegar nessa equação e aí eu tenho que explicitar uma função da corrente. Como é que eu faço isso? Eu passo esse termo aqui para o segundo membro da equação com sinal trocado e em vez de igualar isso tudo a zero, eu igualo então a uma função de corrente, uma função f de i, tá? Só que veja bem, no método de Newton eu preciso basicamente de duas coisas. Eu preciso do valor da função para aquela variável que eu estou analisando e do valor da taxa de variação. Por quê? Porque é justamente com esse valor da taxa de variação que eu vou processar o meu algoritmo de iteração. Eu preciso do valor da taxa de variação para saber para onde que a função está indo, se ela está crescendo, se ela está decrescendo, tá? Se eu estou próximo de um ponto de máximo ou de mínimo, tá certo, da minha função. Então é necessário ter essa informação da derivada também. Então, escrevendo como uma função da corrente, eu vou ter que o f de i vai ser menos o i mais a corrente de curto-circuito que multiplica 1 menos a exponencial de V, que é a tensão aplicada sob a carga, menos a tensão de circuito aberto do meu módulo, do meu gerador da minha célula fotovoltaica, mais a corrente que vai para a carga multiplicada pela resistência à série, dividido pelo número de células fotovoltaicas em série, vezes a tensão térmica, que é aquele número que vale aproximadamente 26 milivolts, ou a constante de Boltzmann, multiplicada pela temperatura de operação da célula, dividido pela carga do elétron, KTC sobre E. Tá? Esse valor aqui é uma constante. Tá? Então, se eu derivar isto aqui em relação à corrente, eu vou chegar aqui, F' de I é a mesma coisa que escrever dF de I dI. Tá? A derivada disso aqui em relação à corrente, derivada de menos I em relação a I, é quanto? Menos 1, tá certo? E aqui, veja, se eu aplicar a distributiva, aqui vai ser ISC menos ISC vezes a exponencial de tudo isso aqui. Tá? Então, quando eu fizer a derivada de ISC em relação à corrente, ISC é uma constante, a corrente de curto-circuito do meu gerador fotovoltaico. Então, como é uma constante, a derivada de uma constante não seria zero, tá certo? É zero. Menos ISC que multiplica a exponencial. Aí eu teria a derivada do produto, que é aquela regra que é a seguinte. É a derivada da primeira vezes a segunda, mais
a primeira pela derivada da segunda. Bom, a derivada da primeira ISC a gente já fez. Vai ser quanto? Vai ser 0 novamente. Como tem esse menos aqui, então fica menos 0. Menos novamente, por quê? Porque na fórmula do produto é a derivada da primeira pela segunda, mais a primeira pela derivada da segunda. Então, como tem um menos aqui, vai fazer o jogo de sinal, vai ficar menos. A primeira pela derivada da segunda, que vai ser quem? A derivada desta exponencialzinha aqui, tá? Aí, olha só, eu cheguei numa derivada de uma exponencial. Só que eu não vou conseguir resolver isso aqui de uma maneira convencional, né? Se fosse, por exemplo, e elevado a x, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Mas aqui eu tenho uma função composta, tá? Em que vai aparecer a corrente aqui dentro, tá certo? E aí eu tenho que aplicar a regra da cadeia. E como é que a gente faz isso? Eu digo então que o U de I vai ser quem? Vai ser o expoente, tá certo? Isso aqui é cálculo 1. O de I é o expoente, então vai ser V menos VOC mais IRS dividido por NSVT. E que o DU DI vai ser quem? DU DI vai ser a derivada de tudo isso aqui em relação à corrente. Então vai ser V dividido por NSVT, derivando isso em relação à corrente dá quanto? 0. Menos VOC dividido por NSVT, derivando isso em relação à corrente dá quanto? 0 de novo. Mais IRS dividido por NSVT, derivando isso em relação à corrente vai ser o quê? Vai ser só a constante que vai sobrar. RS por NSVT. Então tá aqui. RS por NSVT. Tá? E quem vai ser a minha G de U? A G de U vai ser a exponencial do U. Vai ser E elevado a U. E a derivada de E elevado a U, que é o dg du, vai ser quem? O próprio E elevado a U. Aí eu aplico a regra da cadeia e resolvo finalmente o meu problema. Como é que eu vou fazer isso? Regra da cadeia. dg di, então vai ser dg du por du di. Porque se eu cortar du com du, vai ficar o dg di, que é o que eu estou interessado. Só que eu já tenho todos esses valores aqui. Então, dg di vai ser quem? dg du, quem é dg du? É elevado a u, tá bem aqui, vezes quem? Vezes o du di, que é quem? RS por NSVT. Tá aqui, RS por NSVT. E aí eu só desfaço a minha mudança de variável que eu fiz, né? Aqui no U. E digo que o U é aquele expoente que eu tinha no começo. E coloco aqui dentro do expoente da exponencial. Então vai ficar RS por NSVT vezes o ESP de V menos VOC mais IRS por NSVT. Pronto! Já tenho o valor da derivada que eu precisava. Eu vou multiplicar por a corrente de curto-circuito com um sinal trocado. Então vai sobrar quem no final das contas da derivada? Vai sobrar menos 1 menos o ISC, que multiplica quem? A derivada que eu obtive pela regra da cadeia, que é isso aqui, RS por NSVT, vezes a exponencial de V menos VOC mais IRS por NSVT. Pronto. Com isso, eu tenho todas as informações que eu precisava para fazer o meu método iterativo rodar pelo método de Newton. Onde? A corrente na iteração K mais 1, ela vai ser a corrente atual, a corrente na iteração K, menos o valor da função da corrente na késima iteração, na iteração atual, né? Esse aqui é o valor da próxima iteração, dividido por quem? Pela taxa de variação, pela derivada pela derivada de f, né, em relação à corrente, na késima iteração. Aí eu vou iterando o meu algoritmo, de tal forma que o meu passo, né, o meu ΔI de K, ele vai ser quem? Ele vai ser o módulo da corrente na iteração seguinte, né, menos a corrente na iteração atual. Né? É o valor I de K mais 1 menos o I de K. Isso tem que ser menor ou igual a uma tolerância a epsilon, que é um valor de corrente pré-estabelecido, sei lá, que você vai chutar no começo. Tá bom? Essa iteração, quanto essa tolerância, na verdade, quanto menor for o valor dela, mais preciso vai ser o resultado do meu algoritmo. E aí eu vou ter quem? Eu vou ter os valores de corrente ponto a ponto para cada valor de tensão naquela minha curva IV que eu tinha lá no começo. E com isso eu consigo rastrear no final das contas onde vai ser o ponto de máxima potência para aquele meu gerador ou para aquele meu módulo fotovoltaico.
Tá certo, pessoal? Então, esse é o primeiro algoritmo que a gente estuda, que é o método iterativo da corrente. E aí com ele a gente já consegue, de cara aí, com uma solução numérica, obter o ponto de máxima potência de uma célula, de um módulo ou de um gerador fotovoltaico. E aí, na próxima aula, a gente já vai ver algumas características da curva IV para estudar o segundo modelo, que é o modelo polinomial para obtenção do ponto de máxima potência, e as aproximações de 0,8 e 0,9 que se usa na prática de engenharia. Tá bom? O que eu tinha para mostrar era isso hoje, e até a próxima videoaula.